Falar em coisas positivas, né? A gente vai trazer na tela o Pedro Lourenço. Estava muito animado ontem, né? Porque o Cruzeiro Sub-20 acabou goleando o Fortaleza, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Mas ele falou sobre uma avaliação positiva do elenco do Cruzeiro por parte do novo técnico português, Leonardo Jardim. Vamos conferir. O que ele disse para mim, já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né? E ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos. E o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá e para ver, para não, como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então, precisa de avaliar melhor os jogadores e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar para a gente ter um segundo semestre forte para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. E aí, Valu, interessante essa fala, não quer dar prejuízo, está fazendo uma espécie de teste, mas é um teste também com aquela trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o Cruzeiro vai ter aí Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Então como é que você vê essa fala do Leonardo Jardim para quem manda, né? Para quem assina o cheque? Isso, primeiro que, claro, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico e as coisas podem mudar ao longo dos dias, das semanas, não sabemos. Mas hoje, né, lembrando que essa fala do Pedro Lourenço foi ontem, né, diante da estreia dos Crias, 4-1 para cima do Fortaleza, o André e amigos, para mim está bem claro que o Cruzeiro não vai atuar nessa janela doméstica, que se abriu na última segunda-feira, no dia 10 de março, e vai até o dia 11 de abril. Para mim está bem claro hoje, alinhando o discurso do mandatário, do Pedro Lourenço, com aquilo que lhe disse o Leonardo Jardim. É o que eu digo, né? O Cruzeiro tem que parar uma hora. São 18 jogadores trazidos desde a metade do ano passado, mais os 11 desta atual temporada, e não tem um time dentro de campo. Não tem, você não consegue. Como é que você vai continuar trazendo atletas sem entender a capacidade dentro do campo daquilo que você tem como material? Então, o Leonardo Jardim está pegando essa missão para ele, está tomando essa missão de montar um time e de ali na frente, a partir da janela de junho, né, aquela micro janela de 3 de junho a 10 de junho, antes do Mundial, aí esse plano vai ser repassado novamente para ver quais são as necessidades, se elas existirem no entendimento do técnico português. Mas finalmente, André, o Cruzeiro vai ter um time, até para que tenha um entendimento. Bom, agora com o time que eu tenho montado, preciso disso e mais um pouco disso, talvez, porque não dá, né? Senão vai ficar trazendo, imagina o Cruzeiro ir na janela doméstica, por exemplo, trazer mais 5 jogadores. Cara, é uma loucura. Tá na hora de estancar isso um pouco, tá na hora de estancar isso um pouco e formar um time. Ninguém sabe se precisa, Thiago, porque são vários técnicos passando. Hoje não precisa. Então, o Leonardo Jardim... A avaliação é do treinador. É uma avaliação, mas muito mais, que pode ser muito mais conceitual do trabalho dele do que propriamente dos desequilíbrios que existem no elenco. Porque hoje não tem necessidade, Valor. Mas com ele colocando o trabalho dele, Thiago. Porque, exemplo, quem é o reserva do Romero hoje? O Wallace. Só que o Wallace tem jogado para ser reserva do Romero? Ele deve ter colocado, eu não tenho acesso a isso, ele deve ter colocado, Pedro Lourenço, temos o Wallace aqui, eu vou recuperar esse jogador, tá? Vou trabalhar, porque tá na hora de trabalhar o elenco que tem. E não quer dizer que está completamente equilibrado. Eu discordo disso, tá? A gente não pode olhar para o Wallace e descartá-lo completamente. Ele seria descartado pelo técnico anterior. Seria. Você tenho essa informação. Você tem essa informação. Mas é um desejo do técnico, na verdade, antes do anterior, né? Que era o Fernando Diniz. Mas a grande verdade é não dá para descartar o Wallace. Por isso era melhor descartar o treinador naquele momento. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro, de verdade, é um elenco forte o suficiente para um começo de temporada. Nós estamos falando de um Cruzeiro começar o ano com esse plantel, para mim é o suficiente. Aí, se houver uma necessidade na janela do meio do ano, buscar um outro atleta, beleza.
Mas hoje, eu não faria qualquer tipo de incorporação nesse elenco. É isso que eu tô falando, Bola, rapidinho. Sim. Eu não consigo, tá, Thiago? Eu sei que você vai falar que consegue. E eu respeito a sua opinião. Eu não consigo falar nem se o elenco é equilibrado ou desequilibrado. Não foi formado um time. Não deu muito tempo. Não foi formado um time. Calma também, cara. Não, eu Mas tô olhando Você tá cobrando as coisas. Não, eu tô super Mas calmo, olhando as Thiago. peças, não tá, não. Você tá ansioso. Tô super Você tá calmo. ansioso. Mas o Pedro Lourenço, você ouviu a fala dele pra gente não errar como erramos no ano passado e no começo Mas desse ano? eu consigo- Ele também eu tá consigo cansado de compreender. ver os erros acontecerem. Porque a parte dele ele tem feito, Dólar, desculpa. É só porque em quantidade, o que eu tô entendendo é assim, em quantidade já tá ajustado o elenco. Porque você vai tendo, eu tenho esse titular, tenho esse reserva, tenho esse titular, tenho esse reserva. Não tem os desequilíbrios que o Valu tá apontando, que existem, é na hora que você vai passar pro desempenho. Que podem existir, que eu nem consigo saber. E que aí Não tem time. toda vez na temporada você vai ter uma segunda avaliação. Sim. Você monta um elenco, você começa a pôr pra jogar, aí vem a janela do meio do ano, você fala assim, não, ó, eu esperava muito desse cara aqui, eu esperava muito daquele ali, não rolou, vamos tentar dar linha nesse, vamos tentar trocar, vamos trazer um novo, porque aí você tem que ir aprimorando. Mas num primeiro momento, eu acho que aí o Thiago tem razão nesse ponto, em número de jogadores e tal, o elenco está suficiente para o Jardim trabalhar e começar a tirar as próprias conclusões. Para uma primeira parte de trabalho, ó, vamos com o que a gente tem e o próprio Chegaram Jardim 11, concordou. cara. Chegaram 11 esse ano. Muita gente já Com chegou. mais 7 do ano E os passado. do ano passado chegaram, aí teve aquele negócio, pô, será que é o trabalho do Diniz que não está encaixando ou será que os Isso. caras estão mal? Nem todos renderam. Você Aí tira você- o Matheus Henrique e o Caio Jorge, por exemplo. Wallace. A maioria jogou mal. Peralta se já for foi olhar. emprestado, entende? E mesmo os que chegaram, você vai colocar Dudu e Gabigol no pacote, que são os dois grandes nomes. O Dudu começou a desenvolver um pouco mais, o Gabigol ainda faz um golzinho ou outro, bate muito pênalti, já fica aquela dúvida sobre ele. Então, esses caras precisam de mais rodagem agora pra gente saber se vai ser suficiente pro Cruzeiro ficar só com esses jogadores no elenco. Mas não dá também pra colocar 35, 40, 45 jogadores pra ficar treinando e o treinador nem conseguir administrar tanta gente. Não consegue nem colocar em campo, né? Agora é a hora de ver em campo pra saber até que ponto também era o Diniz. Né? Porque a gente acho que dá pra concluir que o trabalho do Diniz não pegou, ok. Mas agora vamos ver o tamanho do problema que era o Diniz e o que também tá um pouquinho na conta dos caras que chegaram e não renderam ainda tudo que se espera, né? A impressão que eu tenho é de que finalmente o Cruzeiro agora tem um projeto de futebol. A gestão Pedrinho chegou com o bonde andando e foram imediatismos, né, contratações muito na correria, até o caso do Dudu foi um pouco meio nessa correria, fruto disso. E aí teve troca de treinador, porque já era o treinador antigo, aí teve o Fernando Diniz para assumir no meio do ano. E, pela palavra, né, que se disse tanto, manteve o Diniz e agora o Pedrinho parece ter pensado o seguinte, agora eu vou trazer o do maior top, o treinador mais top que eu consigo trazer para poder cuidar desse futebol. Porque assim... Eu preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. As contratações chegam, investimento chega, a mídia chega, mas o futebol não chega. Não tem time, é isso. Então, assim, algumas contratações foram do Diniz, outras foram do próprio Pedrinho, a gente não sabe se é desequilibrado. Então, ele falou assim, sabe quem vai falar tudo isso aí? Isso. Leonardo Jardim. Eu só posso avaliar o elenco se eu tiver um time jogando e me convencendo, cara. né? Isso, Você cara. acha ele vai que o Ronaldo diagnosticar. o Cruzeiro tinha um projeto de futebol? Tinha, tanto que subiu para a Série A. Mas Agora, era modesto, ele né? tinha um teto, né? Sim. Ele teve um teto. O teto Agora, aumentou, falar mas que meio não, que perdeu não o A existe. limitação era de Claramente orçamento, existia. mas tinha uma Claramente ideia. existia pra mim. Mas tinha um Existia. projeto. Tinha. Tinha. E aí chegou Tinha, o era Pedrinho, pouco aumentou o ambicioso, teto, mas sem era morte. pouco Você acha que ambicioso, é- mas tinha um projeto. Vocês vieram pra me irritar hoje. É porque, assim, existem projetos com mais investimento, com menos investimento e com pouquíssimo investimento. Claro. Do Cruzeiro, da gestão do Ronaldo, era com pouquíssimo O investimento. projeto do Mas Cruzeiro o projeto- Ronaldo era não cair pra Série B, gente. Mas é um Isso projeto. Nossa, mas isso não é o E tamanho o projeto do não Cruzeiro. era esse. Não, Você você pode, não você fala. pode, esse- não, mas esse são foi dois. o 2024, o projeto era Ronaldo é décimo não lugar. vamos cair. Esse foi o projeto Não, de pra 2023. Isso. Só para te Exato, atualizar. Exato. Isso. Do ano. um É o último recorte que a gente tem Isso. completo dele. 2024, o Porque- projeto era a primeira Mas parte. você É sabe porque é Não, normal. ele tava tinha lá, degrauzinho ele por vende- degrauzinho. ele vende- eu não- Mas o projeto era... Mas ele vendeu Mas ele por planejou o exemplo, Cruzeiro pra temporada. Por exemplo, o primeiro turno do Cruzeiro no Brasileirão do ano passado tem total dedo do Ronaldo. Não, nem teve Somente. contratação. Não Somente. teve contratação do Pedrinho. Só o Ronaldo. Somente. Puderam entrar na reta e aí final. quando, e é coincidência, né? Quando troca,
não tô falando que tem a ver, mas eu tô falando que houve uma mudança de filosofia no meio do caminho. Mas tem a ver, e as expectativas não foram correspondidas. Pode falar, fica à vontade, pode socar essa na cara do Thiago. Não tem problema. É que o projeto Ronaldo também entregou o Cruzeiro com 3 jogos sem vencer num grupo horroroso da Copa Sul-Americana. O projeto Ronaldo pensou no Cruzeiro o tempo inteiro como um clube que luta contra o rebaixamento. O projeto Ronaldo tratava o Cruzeiro como Atlético Paranaense, Mas era um Atlético projeto. Goianiense. Estamos de O acordo projeto com isso? Ronaldo mas a não gente tá respeita falando era um de projeto existir moderno. ou não. Você pode projeto achar pouco Ronaldo pro Cruzeiro, ok, não- mas existia não uma ideia de... respeita a grandeza da história do Cruzeiro. Mas ele foi o Não principal respeita. responsável por trazer o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time. O Matheus Pereira é o principal jogador do time. Uai. Hoje é. Eu tenho certeza. Eu não trato dessa forma. Quem é o principal? Pra mim, ele não é o melhor jogador do time. O Matheus Henrique. Com sobras é o Matheus Henrique. Quem mais joga bola no Ele Cruzeiro tá hoje é o Matheus jogando, ele tá Henrique. jogando melhor, tudo bem. Não, ele tá jogando mais- melhor desde o ano passado. Com sobras. O Matheus Henrique é o melhor jogador do time. A do gente só Cruzeiro tem que hoje, pra lembrar, mim. dentre tudo isso que o Thiago está falando, que o projeto Ronaldo foi quem saneou o Cruzeiro, colocou o Cruzeiro pronto. no caminho para que hoje o projeto do Pedro Lourenço, que é completamente diferente, pudesse achar um clube que continuou mantendo bem as suas categorias de base, fazendo melhorias também no próprio CT e com capacidade. absurdo, cara. Você não consegue salgar carne podre, como disse até o Pedro Pedrinho. em determinado momento, né? Ele, a partir do momento que pegou este projeto, que andou conforme era o planejado do Ronaldo, o que ele queria colocar de futebol no Cruzeiro, e aí abriu-se as portas para que esse projeto agora do Pedro Lourenço pegasse e pudesse Esse fazer Valdo, você projeto sabia? vitorioso. e ele falou, ele mesmo, Ronaldo, Sim, fala, sim, né? sim. O Pedro pode dar a celeridade que o torcedor espera. Então, Exatamente. assim, Essa fala do Ronaldo resume ele bem. nunca iludiu ninguém na passagem, ele na só maneira não ia, como ele só ele não ia administrou. fazer desse Ponto. jeito de Né? simplesmente jogar dinheiro, porque ele nem não tinha faz esse isso em lugar dinheiro. nenhum, gente. E vale E até lembrar. porque onde ele pega, o time ou luta pra não cair ou cai. Tá, Igual tudo foi o bem, Guarani mas vale Valladolid. lembrar que quando o Pelo amor de Ronaldo Deus. pegou, o Pedro não quis pegar. Verdade. O Ronaldo assumiu e o Pedro não assumiu na realmente, época. realmente. Na E sabe época que ele não quis. Santo Depois Ronaldo, ele quis. discussão, Porque era um Santo trabalho. Ronaldo, não queria dinheiro, não, Precisava né? de alguém para Queria fazer dinheiro. Não tô falando precisava que não de alguém queria. para fazer um trabalho empresarial. De organização De das organização. coisas.